Fala pessoal, chegando para vocês a análise atualizada do último relatório gerencial divulgado pelo KNRI11, um excelente fundo, um dos mais negociados na Bolsa de Valores, gerido pela nossa querida gestora aí da Quineia, um fundo muito comentado que sempre vocês me pedem a análise atualizada. Para quem não conhece o KNR11, o fundo hoje é considerado do segmento híbrido, ou seja, possui tantos imóveis logísticos como também edifícios corporativos. O fundo atualmente possui 21 imóveis, uma área bruta localizável de 721 mil metros quadrados e também uma diversificação entre mais de 150 inquilinos distribuídos nas principais regiões do Sudeste brasileiro. Atualmente, a sua carteira imobiliária possui majoritariamente a receita advindo do estado de São Paulo, uma divisão basicamente quase igualitária entre escritório e logística e também boa parte dos seus contratos sendo indexados ao IPCA, acima de 70%. Isso nos traz previsibilidade em cenários de alta de inflação. O prazo médio atualmente remanescente dos contratos é de 3,90 anos, ou seja, um prazo até consideravelmente um pouco mais curto comparado aos demais pares do setor. Mas com certeza o fundo já está planejando, se programando para fazer o revisional dos contratos que estão a vencer. O fundo atualmente também tem uma vacância física na casa dos 4,60% e uma vacância financeira de 6,25%. Mas qual que é a diferença da vacância física para a vacância financeira? Vacância física nada mais é do que a proporção de imóveis que estão desocupados, ou seja, de 100% dos imóveis que o fundo possui em portfólio, 4,60% deles estão desocupados. A vacância financeira hoje está em um número mais elevado quando comparado à vacância física. Isso quer dizer que dos imóveis que estão desocupados do portfólio de KNR11, a maioria deles possui um retorno, uma receita financeira maior quando comparado aos imóveis alugados. Ou seja, não é a mesma proporção. Os imóveis que estão sendo desocupados possivelmente trariam uma receita maior quando comparados a alguns desses que estão sendo rentabilizados atualmente. Então é um ponto muito importante que você deve saber diferenciar. Hoje, obviamente, o mesmo imóvel, a mesma área, a mesma metragem quadrada, ela pode trazer um retorno, uma receita de aluguel muito maior, a depender da região que se encontra, a depender do inquilino, quando comparado a outro imóvel. Então essa diferença entre vacância física e vacância financeira é muito importante para realmente entender a fundo essa receita que o fundo está deixando de receber em determinados meses. Mas atualmente essa vacância, como podemos ver até no histórico, ela vem sendo diminuída aí no decorrer dos meses e também não é um número preocupante até o momento. Quando olhamos para o resultado divulgado do KNR11 referente ao mês de março, podemos perceber que o fundo teve uma receita levemente abaixo quando comparamos a janeiro e fevereiro, exigindo que o fundo utilizasse 5 centavos da sua reserva acumulada até o momento. Porém, o fundo ele deixou bem claro que essa diferença de valor deriva principalmente, né, da antecipação que no mês de fevereiro foi de 3,27 milhões e no mês atual foi de apenas 1,86 milhões. Então, uma diferença que causou uma diminuição na sua receita total, fazendo com que ele utilizasse uma pequena fração da sua reserva acumulada para manter o seu patamar de R$ 1, que é o que o fundo vem pagando atualmente nos últimos meses. Então, o fundo novamente divulgou a sua distribuição de cotas a ser paga no dia 14 de abril de R$ 1 por cota, basicamente 0,75% quando comparamos a cota de mercado. Quando olhamos os principais comentários deixados pela gestão referente ao mês de março, podemos ver várias movimentações no portfólio do fundo. Claro que eu não vou me adentrar a cada uma delas, são movimentações referentes somente ao mês de março. Vale, claro, cada relatório gerencial dar uma breve passada para verificar os pontos mais importantes, mas o principal fator que vale a pena considerar é a constante reciclagem de portfólio e também avanço na quantidade de imóveis. O fundo vem sempre construindo novos imóveis, até a gestão deixa bem frisado que no curto prazo o fundo ele tende a trazer um retorno um pouco mais limitado aos cotistas, visto essa expansão de portfólio, também as movimentações, alguns inquilinos que deixam de ocupar alguns imóveis, novos inquilinos entrando no portfólio, que de modo geral sempre irá existir em todos os fundos imobiliários, mas é importante ter essa transparência por parte da gestora e a Quineia sempre foi bem detalhista nesse sentido. É um ponto muito positivo para trazer essa transparência, para o cotista realmente saber por qual motivo que o fundo está deixando de ganhar determinada receita em determinados meses, como foi o caso agora no mês de março, como também projetar os próximos retornos, os possíveis próximos retornos aí para o decorrer do ano de 2025. Então, fazendo um resumão de tudo, pessoal, e comentando um pouquinho da minha opinião.
Vale destacar, esse vídeo ele não é uma recomendação de investimento, é apenas um comentário acerca do que eu acho a respeito da gestão, do portfólio e da estratégia que o KNR11 apresenta hoje aos seus cotistas. O fundo ele tem uma taxa de administração girando aí na faixa de 13% da sua receita, é um valor atrativo, uma vacância que, claro, às vezes quando comparado a outros pares do setor híbrido, ela parece ser um pouquinho mais elevada, mas ainda é um número totalmente aceitável. O fundo ele deixa bem claro que está trabalhando nessa movimentação de inquilinos. O fundo atualmente também possui um endividamento, quando olhamos os seus passivos, quando comparado ao patrimônio líquido, abaixo de 10%, ou seja, uma alavancagem muito tranquila também para o setor e, claro, uma previsibilidade nos seus proventos. Atualmente, na minha visão, o KNRI hoje é um dos fundos imobiliários mais conservadores disponíveis na Bolsa de Valores. Por que eu falo isso? Claro, ele pertence, obviamente, a um segmento de renda variável, ele pode ter uma oscilação na sua cota, mas na minha visão, a estratégia que a Quineia tem, baseado no portfólio do fundo, ela é uma estratégia bem conservadora, não traz tantos riscos quando comparado a outros nomes do mercado. Mas claro, ao mesmo tempo, devido não ter um risco tão elevado, o fundo ele também tem um pagamento de proventos que, como citado, girando aí na faixa de 0,75 ao mês, que para muitos cotistas não é um pagamento tão atrativo. E eu concordo, atualmente a renda fixa está pagando valores acima disso. Por qual motivo eu vou investir o meu dinheiro em renda variável, correr o risco, no caso, de sofrer aí variações de mercado, desvalorização da cota, sendo que o fundo atualmente paga um provento que, comparado à renda fixa, é um provento um pouco mais baixo. Mas realmente o fundo ele tem mais uma visão de longo prazo. Hoje, eu não vejo o fundo como uma das principais oportunidades do mercado. Existem outros tantos nomes que, na minha visão, estão mais descontados e trazendo um potencial de retorno melhor para o longo prazo, quando comparamos a KNR11, mas como eu disse, o fundo, na minha visão, ele é um fundo conservador. É um fundo que você pode estudar a proposta de colocar no seu portfólio, visando ter uma diversificação um pouquinho mais conservadora. Ele tem uma previsibilidade de proventos, os proventos são isentos, a cota em cenários de alta do IFIX, a cota ela tende a se valorizar. É algo que até metade do ano passado, por exemplo, a cota estava sendo negociado bem acima do seu valor patrimonial. Agora, obviamente, devido aos movimentos de mercado, assim como os seus pares, o KNR11 teve sim uma desvalorização da sua cota. A gestão ela até deixou bem frisado que o fundo ele vem sendo negociado a 16% de desconto sobre o seu valor patrimonial. Isso realmente é algo difícil de acontecer quando o IFIX está em cenários de alta. Então, hoje é uma oportunidade de você comprar um fundo conservador de uma gestão que com certeza é bem renomada, a gestão da Quineia, e com um desconto sobre o seu valor patrimonial, um desconto que na minha visão é considerado bem atrativo. Mas claro, visando o longo prazo, o fundo, assim como os pares do IFIX, ele tende a trazer uma volatilidade ainda no curto prazo, a renda fixa segue atrativa e claro que atualmente, se fosse olhar somente para os próximos meses, possivelmente o KNRI não irá pagar proventos acima do que a Selic está pagando atualmente. Mas é uma visão de longo prazo, como eu disse, como forma de diversificar o seu patrimônio e ter, claro, também aí um potencial de valorização da cota. Na minha visão, é um fundo bem estruturado, bem diversificado e que com certeza está sendo gerido por uma das melhores gestoras disponíveis no mercado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não me segue no meu Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. Lá no meu Instagram eu comento de forma diária sempre as principais notícias dos principais fundos imobiliários e também das principais ações negociadas na Bolsa de Valores atualmente. E para quem busca algo mais detalhado, que quer aprofundar o seu conhecimento acerca do mercado financeiro ou não tem tanta disponibilidade de tempo para realizar análises individuais, como é o caso do KNRI, eu tenho a minha área de membros. Uma área onde eu posto desde relatórios de atualização, toda semana eu posto relatórios comentando o resumo da semana, comentando os últimos resultados divulgados tanto pelas empresas como também os últimos relatórios gerenciais divulgados pelos fundos imobiliários. Em paralelo a isso, tenho também uma planilha de preço teto com as 20 ações e os 20 FIIs que eu considero atualmente mais atrativos, comentando individualmente a minha tese de investimento sobre cada ativo.
Também tem um curso básico de investimento para você que ainda está iniciando poder também aprimorar os seus conhecimentos. Aprender desde renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, modelos de precificação de ativos para também aprender a calcular o preço teto dos principais ativos negociados atualmente e também um módulo prático ensinando você que ainda não tem a sua carteira de investimentos a montar o seu portfólio de forma diversificada e bem estruturada de acordo com o seu perfil de investimento. Se você tem interesse, aqui embaixo na descrição vou deixar o link para a lista de espera. Atualmente as vagas estão encerradas, mas em breve abrirei novas vagas. Entra na lista de espera que por lá eu vou divulgar todas as informações e também a data de quando abrirei novas vagas.